Em seguida, nós vamos ter a oportunidade aqui de escutar um psicanalista que é bem conhecido aí nas redes sociais, tem um posicionamento bom nas redes sociais, e tem também uma fala extremamente interessante e que nos leva a um aprofundamento de questões que estão muito voltadas com a atualidade, questões muito pertinentes nos dias de hoje, que cada vez aparecem mais, cada vez elas se revelam mais, né? Vamos então conhecer aqui um pouquinho mais sobre o Jairo Carioca. Jairo Carioca é pesquisador, psicanalista, poeta e articulador de importantes iniciativas no campo da clínica, da educação e da escuta comprometida com as urgências do nosso tempo. Doutorando e mestre em Educação Contemporânea e Demandas Populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Jairo desenvolve uma trajetória marcada pela articulação entre psicanálise, educação, gênero, raça, território e resistência. É também doutor honoris causa em psicologia pela Logos University International. Sua atuação acadêmica e clínica se inscreve em espaços de pesquisa e mobilização profundamente comprometidos com a vida e com os sujeitos historicamente silenciados. É membro pesquisador do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde, fundador e coordenador do coletivo de pesquisa ativista em psicanálise, educação e cultura, além de membro fundador da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica. Ao longo dos últimos anos, Jairo tem estado à frente de projetos de grande impacto social, coordenando dispositivos clínicos e ações de escuta voltadas a populações em vulnerabilidade. Entre eles, destacam-se iniciativas de atendimento emergencial a vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e no Maranhão, dispositivos de escuta para estudantes em contextos de vulnerabilidade social e projetos de clínica de rua, voltados ao cuidado em saúde mental de pessoas em situação de rua e sofrimento psíquico. Sua produção de pesquisa caminha na mesma direção de sua prática. Uma escuta atenta às margens, aos corpos dissidentes, às memórias silenciadas e aos efeitos subjetivos da violência, do racismo, do epistemicídio e da exclusão. Seus estudos abordam temas como assédio sexual no ambiente universitário, clínica periférica, currículo e saberes afro-indígenas, além das relações entre loucura, território e resistência. Olha, eu fiquei muito emocionado com essa chamada. Muito emocionado mesmo. Muito obrigado pelo convite, né, para estar aqui com vocês. Quero desejar aqui um bom dia para todas e todos e todes. Quero agradecer em específico a Fabiana Domingues, né, que foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo, me convidando para estar hoje aqui. Então, não poderia deixar de agradecer a Fabiana, viu, Fabiana? Muito obrigado. E aí, quando eu fui convidado para estar aqui, a Fabiana falou que a gente ia conversar sobre esses sintomas, né, essas novas subjetivações da modernidade, entre elas o racismo. E aí deram um tema muito bonito para poder estar aqui, mas aí me fizeram a surpresa, colocaram uma foto minha no card, aliás, a única foto que está bem diferente ali, onde eu estou com um gato preto, meu gatinho chamado Miau. Aí aquilo me arrebentou. Quando a Fabiana mandou para mim a foto, eu não podia deixar de chorar, né? E aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, caramba, eu vou ter que mudar tudo que eu tinha projetado para falar, porque esse gato preto atravessou a minha vida, e eu quero falar então a partir desse atravessamento. E eu fiquei pensando no tema, viu, Fabiana? Desculpa
Vitor também, é um prazer estar aqui com você. Eu pensei então que eu vou falar a partir desse outro tema, então me permitam, a partir das margens, modificar o tema do congresso, né, que vocês pensaram, e quero falar sobre a pedagogia do lixo, porque eu também sou da educação, eu sou um psicanalista na educação. Então eu quero falar sobre a pedagogia do lixo. Eu quero falar sobre psicanálises, racismos e gatos pretos. É a partir desse lugar que eu quero falar. Em 2018, eu fui visitar minha sogra, que morava longe da minha casa, na Baixada Fluminense. Na época eu morava em Campo Grande, esse território onde a beleza e a ruína, elas andam de mãos dadas, onde a vida floresce no mesmo chão em que o abandono apodrece. Eu aproveitei a ida para lavar o carro no lava-jato ali perto. Enquanto esperava, eu vi um som fino, insistente, quase cortante. Primeiro pensei que fosse ninho, filhote de pássaro, alguma coisa pequena ali pedindo mundo, né? Mas o som não parava, tinha dor naquele som. E aí eu fui com meu filho mais novo, tentar ver o que era aquilo, à beira da pista, entre árvores, poeira e trânsito apressado, tinha um latão de lixo, daqueles latões bem fundo, né? Desses que parecem feitos para engolir tudo que cai ali dentro, tudo que é jogado ali dentro. E o som vinha dali de dentro. Quando eu olhei para aquele lugar, eu vi um pequenino filhote de gato, preto, pequeno, com aqueles olhozinhos dele bem vivo, preso no fundo de um tambor, de um latão, sem chance nenhuma de sair. Naquele instante eu ainda não tinha a linguagem que eu tenho hoje, graças à educação crítica, afrodiaspórica, né, graças às minhas pesquisas dentro do campo da educação. Eu só sabia que aquilo não era acidente, nem era descuido. Ninguém jogou ele ali, sabe, sem pensar. Aquilo era método. Era uma lição cruel dada pela mão de alguém que aprendeu a transformar a vida preta em descarte. Era um animal colocado no buraco para que a morte fizesse o seu trabalho em silêncio, sem testemunha, sem alarde, sem remorso. Hoje eu consigo nomear o que naquela hora me atravessou como espanto bruto. Aquilo tinha nome. Aquilo era racismo. Porque o racismo não começa no tiro. Desculpa. Não começa na delegacia. Não começa no cadáver. Ele começa bem antes, muito antes, quando o preto é colado ao mal, ao sujo, ao perigoso, ao amaldiçoado, ao que pode ser rejeitado sem escândalo. O racismo começa quando uma cor deixa de ser cor e vira destino, vira suspeita, vira sentença, vira resto, vira morte. A história dos gatos pretos diz muito sobre isso. Durante séculos, a negrura do pelo foi amarrada às trevas, às bruxarias, ao azar, à maldição. Mas o problema nunca foi o animal. O problema sempre foi a necessidade de fabricar um corpo para receber o depósito do medo, do nojo e da violência. O gato preto não foi odiado por ser gato. Ele foi capturado por uma imaginação que precisava fazer da cor escura de seu pelo o lugar do horror. E é aí que aquela cena aparentemente pequena deixa de ser banal. Porque não era só um filhote no lixo, era a miniatura de uma ordem inteira. Era a mesma lógica que há séculos vai escolhendo quem merece colo e quem merece cova. Cida Benta nomeia esse mecanismo quando fala do pacto narcísico da branquitude, um acordo silencioso, persistente, que protege uns como norma e empurra outros para a suspeita, para a subalternidade, para a desqualificação. Naquele fundo daquele latão tinha um espelho e eu vi o meu rosto ali. Nego Bispo radicaliza essa compreensão ao lembrar que a colonização não destrói apenas territórios, ela destrói símbolos, significações, formas de vida, mundos inteiros. O que eu vi no fundo daquele latão foi isso em escala miúda e feroz. A tentativa de converter uma vida negra em coisa, em sobra, em dejeto, em matéria sem importância. Ainda hoje, falar do racismo causa estranhamento. Algumas pessoas tampam os ouvidos e dizem: não, isso não, esse tema não tem nada a ver com a gente. Foi ali também que Fanon voltou a pulsar em mim como ferida. O mundo colonial não se limita a explorar. Ele fabrica zonas de desumanização.
administra a distância entre quem é conhecido como humano e quem é empurrado como um quase ser, para uma quase vida, para uma quase felicidade, para uma quase alguma coisa, uma existência sempre mantida sob ameaça. O filhote preto no tambor me ensinou, antes de qualquer seminário, que a racialização produz uma sensibilidade social inteira. Ela treina o olhar, ela distribui afeto, ela organiza o que comove e o que não comove. Ela tampa os ouvidos para que não se ouça pedidos de socorro. Ela ensina a ler o preto como ameaça ou como sobra, ou como algo cuja perda não deve interromper o funcionamento do dia. E esse aprendizado não fica restrito ao humano. Ela escorre para os animais, para os bairros, para os corpos, para as ruas, para tudo aquilo que a ordem racial aprende a nomear como indigno de cuidado. Quando nós criamos o projeto para atender as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, fizemos isso porque durante a madrugada, Ronald e eu, meu parceiro, que fundou o coletivo junto comigo, recebemos diversas ligações de pessoas que não tinham para quem recorrer. E aí virou meu nome e meu número na rede social, entraram em contato comigo. Você que é um psicanalista que lida com as margens? Eu falei, sou. Foi quando eu descobri que a parte mais afetada da enchente do Rio Grande do Sul foi exatamente a parte onde havia quilombos, onde havia pretos, onde havia pobres, onde havia periferia. É a parte mais afetada. Foi quando nós entendemos que o racismo também escorre para bairros e territórios. Na época escrevemos o artigo, chamamos isso de racismo ambiental. Eu tirei o filhote dali, procurei um veterinário e levei para casa. O filhote, de tanto gritar, virou Miau. Foi o nome que a gente deu para ele. Aliás, ele mesmo se nomeou. Ele virou Miau. Miau ficou comigo até julho de 2025. Morreu aos 7 anos de idade por complicação nos rins. Morreu nos meus braços, no nosso jardim. Jardim que nós construímos juntos, já que eu me mudei para minha casa em 2019. Miau nunca tinha pisado numa grama. Construímos esse jardim, tem várias fotos no meu Instagram. Aliás, quando a Fabiana mandou essa foto, me arrebentou. Porque é um dos momentos que eu estou com ele no jardim. Uma das plantas que ele gostava muito de arranhar as patinhas dele. Miau morreu no jardim. Enquanto a madrugada clareava, deu um suspiro longo no meu colo e foi embora. Morreu entre minhas lágrimas. Morreu como se Guimarães Rosa estivesse soprando aqui pertinho no meu ouvido, que qualquer amor já é um pouco de saúde. Um pouquinho de amor é um descaso contra a loucura. E foi com ele que eu aprendi o que nenhuma abstração me entregaria com a mesma exatidão do corte. O racismo não é só um conjunto de ideias erradas sobre pessoas negras. O racismo é uma tecnologia de distribuição de valor e abandono. Porque é o racismo que decide quem merece cuidado e quem pode ser descartado. Quem é visto como vida e quem é lançado à zona da indiferença. Quem pode errar e continuar humano e quem já nasce devedor de inocência. Quem será salvo e quem será deixado para morrer. Foi o Miau que me ensinou isso. Não foram 20 anos de análise. Foi o Miau. Talvez por isso eu jamais tenha conseguido achar exagerada a dor de uma paciente que, no meu consultório, suporta com firmeza a execução dos seus próprios filhos negros pelo Estado, mas entra em colapso quando descobre que mataram o seu gato. Há quem veja nisso desproporção, eu vejo revelação. Porque quando o mundo naturaliza o massacre humano, quando o inaceitável vira paisagem, a alma cria cascas para continuar respirando. Mas a morte de um animal, às vezes, arrebenta a última tábua de proteção e faz a pergunta sangrar inteira. Que mundo é esse que se organiza em torno do extermínio dos inocentes? Como disse Bárbara Carini, não é sobre a gota d'água, é sobre balde cheio. E ninguém quer falar sobre isso. Que mundo é esse em que um corpo pode ser destruído só porque existe fora do espelho da norma, só porque nasceu preto? Há lutos que não são só lutos, há dores que viram denúncia, há gritos que saem do fundo do peito quando o sujeito percebe que a maquinaria que matou o bicho é a mesma que governa a necrose do social. Foi com o Miau que eu aprendi que o racismo afetava a todos. A clínica psicanalítica, diante disso,
não pode funcionar como aparelho de adaptação à barbárie. Se, como insiste Lacan, é a ordem simbólica que constitui o sujeito, então o sofrimento que chega ao consultório nunca é apenas interior, privado ou descartável do campo do outro que o atravessa. Se Freud, em Totem e Tabu, vai falar da ontologia, da ontogênese, da filogênese, Fanon desafia o Totem e Tabu ao dizer que foi esquecido a sociogênese. O racismo não aparece somente como opinião hostil ou episódio externo. Ele marca o corpo, captura a imagem, fere o lugar de enunciação e sequestra o sujeito na rede significante que o antecede. Até agora, nesse momento, enquanto falo, o racismo se apresenta no chat. Quando alguém diz, não, esse professor e esse tema não, o racismo está aí e é preciso ser nomeado. Há algo desse sofrimento que retorna como sintoma. Não porque seja simples reação individual ao trauma, mas porque o discurso social já havia preparado para aquele corpo um lugar de segregação, suspeita e descartes. Quando eu começo a falar, não é o psicanalista Jairo Carioca falando, é o negro suspeito. Tome cuidado. Cuidado com o que ele fala, porque o negro é sempre corpo suspeito. Como diz a Andréa Guerra, lá onde se existe o sujeito suposto saber, o negro é o sujeito suspeito suposto. Escutar isso clinicamente exige mais do que empatia. Não peço empatia. Eu peço reconhecer que o inconsciente, sendo o discurso do outro, também carrega a violência da língua, da história e dos nomes que esmagam. Reduzir tudo isso ao conflito intrapsíquico ou à dificuldade de elaboração seria reincidir na operação mesma que feriu o sujeito, transformando a violência real em fantasma privado e a opressão estrutural em suposto excesso de sensibilidade. Eu escrevo isso no meu livro, O Eu Rasurado, quando eu falo do trauma destruinte. E o trauma destruinte é o exemplo do que os senhores e as senhoras estão vendo aqui. Enquanto eu falo, o racismo está operando. É um trauma que não se elabora, porque quando se fala disso, se sofre racismo disso. Muitas vezes eu sofri racismo na minha própria análise, quando o que eu dizia era lido como paranoia, era lido como excesso, era lido como mania persecutória, só não era lido como racismo, porque os meus analistas não tinham essa leitura. O Mial me ensinou que os meus analistas eram brancos. É aí que a posição do analista se decide como questão ética. Lacan foi duro com toda a prática que degrada a transferência em resposta adaptativa à demanda do outro ou em pedagogia do ajustamento. Aliás, eu quero parabenizar o querido parceiro que falou antes de mim, porque ele disse exatamente sobre isso. A pedagogia do ajustamento não é psicanálise. A pedagogia que responde, uma transferência que responde a uma forma adaptativa à demanda do outro não é psicanálise. Parabéns, companheiro. Obrigado por você ter dito isso. Cada vez mais, o óbvio precisa ser dito. O analista não está ali para devolver o sujeito à norma que o adoeceu, porque era isso que os meus analistas faziam comigo. Tentavam me devolver a norma que me adoeceu. Tentavam me devolver a lógica que me tornava cada vez mais adoecido. Isso não é psicanálise. Nem para recobrir o real do trauma com interpretações higienizadas. Tal qual o Mial, eu só precisava de alguém que me tirasse do latão do lixo. E me desse um pouquinho de amor. Porque qualquer pouquinho de amor nos salva da loucura, vai dizer o grande Riobaldo em Grande Sertão Veredas. O analista não está ali para devolver o sujeito à norma que o adoece. Sua operação depende do desejo do analista, isto é, dessa função que não se confunde com vontade pessoal, ideal de cura ou ânsia de aconselhar, mas que sustenta um lugar em que o sujeito possa falar sem ser imediatamente capturado pelos significantes mestres que o alienam. Por isso, a escuta analítica, quando não se vende ao conforto institucional, precisa recusar tanto a moralização quanto a neutralidade cúmplice. Neutralidade em cenário de segregação quase sempre é só uma versão polida de denegação, como vai dizer o Freud. Se o racismo empurra certos corpos para o lugar de dejeto, a clínica não pode repetir essa queda simbólica. Ao contrário, deve abrir um espaço em que a palavra do sujeito não seja novamente tratada como exagero, delírio ou vitimização, mas como testemunho de encontro brutal com o real. Foi com Mial que eu aprendi e pude ouvir um analista que, ao retornar da pandemia com o meu consultório,
eu modifico a estrutura do consultório para que ele não fosse mais uma estrutura que refletisse a brancura. E uma analisante, ela entra dentro desse consultório e diz, nossa, finalmente um lugar onde eu posso falar de macumba. E não era sobre macumba que ela queria falar. Ela queria falar sobre a sua realidade enquanto corpo negro. Ela queria falar da sua territorialidade. Ela queria falar sobre aquilo que a atravessava, inclusive a sua fé. E não havia um espaço onde ela pudesse falar isso, porque os espaços anteriores eram espaços que refletiam a brancura. Era preciso um espaço que refletisse um outro lugar, onde o sujeito pudesse ser convocado ao seu lugar de fala. Por isso, a atuação do psicanalista hoje não pode se fechar no consultório como se o mundo fosse mero pano de fundo. Lá onde o Lacan fala sobre o sujeito, lá onde ele fala sobre os discursos, ele fala o discurso de mestre, e ele vai falar sobre o sujeito suposto saber, eu defendo no artigo sobre transferência na periferia, em que, para além do sujeito suposto saber, na periferia também você tem, no analista, que representa a brancura, o sujeito suposto julgar e o sujeito suposto salvar. Porque o corpo negro, o corpo gay, o corpo trans já entra nesse lugar com medo de ser mais um lugar que vai julgá-lo na sua existência. Lacan lembrava que os problemas de consciência são, no fundo, problemas de gozo. E é justamente aí que o racismo encontra a sua engrenagem, na recusa do gozo do outro, na necessidade de expulsar, rebaixar ou destruir aquilo que desorganiza a fantasia narcísica de unidade. A fantasia narcísica de unidade. Olha como isso é importante. Porque a minha vida inteira eu fui lido pelos meus analistas como alguém que tinha complexidade de inferioridade. Até que eu descobri que não tinha complexidade de inferioridade. Eu era um corpo negro que vivia no pacto da branquitude, onde o que se tem na branquitude é complexo de superioridade. Não era eu o corpo adoecido, era a sociedade da qual eu vivia. O complexo de superioridade, porque não importa o que um branco faça, ele sempre vai ser perdoado. A gente viu isso recentemente, onde eu coloquei isso no Instagram. Quando o tenente-coronel, que mata soldado, é preso sem algemas e abraçado pelos policiais. Isso é o pacto da brancura. Isso é o pacto do patriarcado. Não importa o erro que você cometa, você é perdoado. Por outro lado, o corpo negro nem erro cometeu e já é o sujeito suposto suspeito, como diz André Guerra. Clinicamente, isso quer dizer que há sofrimentos que não se deixa ler apenas pela via do romance familiar, porque são atravessados por uma intrusão constante do real social no corpo falante, o medo de morrer, a hipervigilância, a experiência de não ser visto como semelhante, a exaustão de ter que provar a humanidade onde ela nunca foi presumida. Como diz Lélia Gonzalez, um corpo cansado, porque em todos os lugares a gente precisa ser melhor. O melhor funcionário, o melhor empregado, o melhor aluno, o melhor professor, o melhor em tudo. Um preto não pode errar. Porque quando o branco erra, o erro é individualizado. Quando o corpo preto erra, o erro é de todos os corpos pretos e ele pode estar fechando uma porta. Inclusive, eu nem posso cometer erros aqui. Pode ser que outros corpos pretos não sejam mais convidados para falar. É sobre isso o tempo todo. É sobre isso o tempo todo. Nesse caso, a clínica não oferece redenção, mas pode operar como lugar em que o sujeito deixe de ser apenas objeto do gozo mortífero do outro e encontre condições para reescrever sua fala, seu desejo e sua existência. E isso é importante, porque se a clínica oferecer redenção, ela entrou na transferência do sujeito suposto salvar. E a clínica não pode ser o lugar de redenção. No mundo que joga vidas pretas no fundo do tambor, sustentar essa escuta sem desmentido, como vai dizer Ferenczi, já é uma forma de intervenção. Não resolve a estrutura, mas impede que a análise se torne mais uma de suas engrenagens. Não é sobre dar a palavra. A gente já tem a palavra. É sobre ter alguém que escute o que nós precisamos falar. Ninguém dá voz a ninguém. Nós já temos vozes. O que a gente precisa é alguém que escute. A gente precisa de alguém como o Guimarães Rosa, que dá ao Riobaldo alguém que o escute. Riobaldo fala sem parar. Riobaldo fala 800 páginas. Riobaldo toda hora diz, tome nota, escute aí o que eu tenho para te dizer. A gente lê as 800 páginas de Guimarães Rosa, a gente lê as 800 páginas do Vida
do Grande Sertão Veredas. E nenhuma vez a gente sabe o nome da pessoa que está ouvindo. Sabe por quê? Numa clínica, o analista não é importante. O importante é o analisante. O importante é que haja alguém que fale. Mas para que haja alguém que fale, é preciso que haja alguém que sustente uma escuta. E o nome desse alguém que sustenta a escuta nem sequer aparece. Grande Sertão Veredas é um ensaio sobre uma clínica analítica. Foi por isso também que o caso do Orelha me acertou com tanta violência. Um cão vira-lata assassinado por meninos brancos de classe média. Eu pensei em Miau na mesma hora. Eu pensei em mim. Um gato preto vira-lata, um menino nordestino negro, crescido na Baixada Fluminense. Miau, Orelha e Jairo Carioca, corpos fora do regime do pedigree. Os três sem o manto protetor do sobrenome prestigioso da linhagem branca, da burguesia patriarcal. Quando eu digo eu também sou vira-lata, eu não estou me diminuindo, eu estou descrevendo uma posição política. Eu falo do lugar daqueles que foram historicamente lançados para fora do círculo das existências prestigiosas. O vira-lata não é só o animal sem raça. É a figura daqueles que o pacto da branquitude insiste em deixar fora da linhagem dos plenamente reconhecíveis. E por isso eu nunca consigo olhar com ingenuidade para a celebração nacional que se faz do vira-lata caramelo, quando cientificamente se tem mais cães pretos jogados fora. Quando o país se mobilizou em torno da ideia de estampá-lo numa cédula, havia ali humor, afeto, identidade popular, claro, mas havia também uma pergunta subterrânea, uma pergunta que me morde até hoje. Por que não vira-lata preto? Por que não gato preto? Por que não corpo preto? Quem quer? Quem acolhe? Quem leva o pretinho para casa? Quem quer a companhia do que carrega na pele ou no pelo o signo histórico da rejeição? O Brasil adora fazer afeto com o que já foi domesticado pelo imaginário. O problema começa quando a cor preta entra em cena e convoca o que o país tenta recalcar. Aí a fofura desaparece. Aí a superstição volta. Aí a suspeita retorna. Onde entra o preto, some o amor. Lacan ajuda a abrir outra camada dessa ferida, quando associa o racismo à segregação e à rejeição do gozo do outro. Ele arranca o tema da superfície moral. O racismo não se sustenta apenas porque alguém pensa errado. Ele se sustenta porque o outro encarna o modo de existir, de gozar, de habitar o mundo, que desorganiza a fantasia narcísica do grupo. O outro não assimilável vira perigo. Os pretos estão sempre sorrindo. Nego Bispo diz, não somos povos de paz, nós somos povos de festa. A gente está sempre sorrindo, não importa o quanto nos massacrem. A gente está sempre em festa, não importa o quanto nos oprima. Porque o sorriso no rosto negro não é só uma questão estética. O sorriso no rosto negro é uma posição política. E sabendo disso, foi que Dona Ivone Lara cantou Um Sorriso Negro. Um abraço negro traz felicidade. Dona Ivone Lara, a enfermeira de Dona Nice da Silveira. Ambos fizeram uma revolução no campo da saúde mental, ao serem as matriarcas do movimento da luta antimanicomial. E sabe como é que elas fizeram isso? Sabe como é que se vence a loucura? Com um pouquinho de amor. Sabe como é que se vence a loucura? Com samba. Sabe como é que se vence a loucura? Com arte. Sabe como é que se vence a loucura? Pois é, assimilando os corpos da sociedade, exatamente os corpos que nunca foram assimilados. E o corpo não assimilável vira perigo. Como diz o Oruara, né? Qual o problema, delegado? A mãe chega e pergunta para o delegado, mas meu filho está preso de novo. Qual o problema, delegado? Meu filho não fez nada. Aí o delegado pensa um pouquinho e fala, então, ele é preto demais, ele sorri demais, ele canta demais, ele dança demais. Então, ele vai acabar passando o meu filho para trás, porque ele é preto demais. O corpo não assimilável vira perigo. O que o sujeito não suporta em si, ele projeta sobre esse corpo e passa a tratá-lo como impureza, excesso e barbárie. Por isso o racismo não é acidente do laço social. Ele está colado na forma como comunidades humanas se organizam a partir da exclusão do que nomeiam como intolerável. No meu encontro com Miau foi isso que se impôs a mim, com a força de uma revelação sem verniz.
A cor preta já chegava significada antes de ser vista. O corpo já vem interpretado antes de existir. Já vem condenado. Já vem condenado. Isildia Nogueira, no livro A Cor do Inconsciente, fala que até a mãe preta, quando vai ficar grávida, deseja que o filho nasça na brancura. Não porque ela quer um corpo branco, é porque ela sabe que aquele corpo, se nascer preto, já vai nascer sofrendo. O desejo da brancura já está lá no inconsciente, está lá no livro da Isildia Nogueira. Isso se reflete na literatura de Lima Barreto, quando Lima Barreto fala de uma mulher negra que, ao ter uma filha, dá a ela o nome Clara dos Anjos. Talvez o nome vai fazer ela sofrer um pouquinho menos. Talvez se eu colocar ela na ordem da linguagem religiosa, vou botar dos anjos no sobrenome. Aliás, eu vou chamar ela de Clara. Quem sabe, com esse nome, ela sofra um pouquinho menos. Lima Barreto traz isso na literatura. Clara dos Anjos. Uma tentativa de redenção da mãe, que na filha já estampa o desejo da brancura, como vai falar Isildia Nogueira. Porque um corpo negro já nasce condenado, já nasce cercado por uma leitura anterior a qualquer gesto seu. Ele já nasce, de algum modo, empurrado para a morte. Lá onde o branco é sempre suspeito, o negro é sempre criminoso. É só vocês lerem as manchetes de jornais. O branco é suspeito. Tem fotos, tem vídeo, né? O homem branco, médico, que estupra a vítima, filmado pelas enfermeiras. A manchete de jornais diz, um suspeito. O corpo negro já vai algemado. E aí o delegado fala do Oruan, não, porque ele é criminoso. Não é suspeito, já é criminoso. É sobre isso o tempo todo. E isso não vale só para um filhote no tambor, não, tá? Foi isso, no meu encontro com o Miau, eu aprendi que isso também vale para os meninos negros, confundidos com alvo antes mesmo de falar. Vale para travesti assassinado na esquina, porque o seu corpo desafia a ordem dos reconhecíveis. Vale para o homem preto deitado na calçada, invisível, hiperinvisível ao mesmo tempo, e hipervisível ao mesmo tempo, visto apenas quando é preciso expulsar. É o homem que é morto com guarda-chuva, porque pensaram que era um fuzil. Um guarda-chuva na mão de um preto. Vira um fuzil, ele é exterminado. Um guarda-chuva na mão de um preto. Vira um fuzil, ele é exterminado. Uma mulher estuda a vida inteira, uma mulher negra estuda uma vida inteira, quando ela finalmente consegue se formar para a medicina, trazendo o sonho tão aguardado da família. Finalmente, uma preta dessa família não vai ser faxineira, não vai ser doméstica, vai ser médica. E aí, essa médica cresce, 35 anos de profissão, sabe? Vai ter nome, vai criar projetos, vai ter um projeto sobre endometriose para mulheres negras na periferia, porque ela entende como isso é importante para as mulheres. Vai comprar sua casinha, vai melhorar de vida, vai ascender socialmente, vai comprar o carro, vai visitar os pais, na volta é assassinada. A polícia já bate no capô dizendo, sai vagabundo, senão vai morrer. Aí abre a porta, quando abre a porta, a mulher já está morta. Uma médica de 61 anos, cercada por fuzis, desumanizada em segundos, tratada como ameaça antes de ser lida como pessoa. Isso vale para a mulher negra que atravessa o hospital, a universidade, o tribunal, a cidade inteira, precisando provar a humanidade, onde a branquitude se movimenta com o conforto de quem já nasceu presumido inocente. Abre a porta, vagabundo, senão vai morrer. A médica já estava morta. É um corpo preto. É um corpo preto. Não importa se você é médico, não importa nem se você é mulher e tem 61 anos, não importa nem se você venceu o sistema. Em algum momento o sistema vai te vencer. E aí você tem agora a mãe e o pai, aos 90 anos de idade, enterrando a filha. Como é que fica o sentimento desses pais? E toda aquela sensação de que a filha havia vencido. E toda aquela sensação de que os pais haviam vencido o sistema na vida da filha, que agora é médica. Como é que fica agora? E agora, José? Pergunta Carlos Drummond. E agora, José? Como fica teu pão? Como fica teu salário? Quem recolhe tuas lágrimas? E agora, José? E agora, Maria? O racismo é isso. Uma tecnologia que administra percepção. Ele decide quem será visto como presença e quem será reduzido a ruído. O Winnicott nos ensinou. Olhe, sou visto, logo existo. Quem olha para um corpo preto? Quem traz à existência esses corpos? Corpos sempre trazido à existência pela via do ruído. Há corpos que esta ordem não vê. Foi isso que Júlia Kristeva chamou de corpos abjetos.
E nós escrevemos um artigo onde eu chamo de corpos abjetos do desmundo, porque a gente nem está nesse mundo. Corpos abjetos são aqueles que nem sequer entraram na dialética hegeliana, quando Lacan evoca a dialética hegeliana do eu e do outro. O corpo negro nem é um eu e nem é um outro. O que ele é? O que ele é? Se ele nem é um eu, nem é o outro. Se ele não está na dialética hegeliana, onde esse corpo negro está? A Kristeva escreve, ele está no não lugar, um desmundo. Ele é um corpo abjeto, porque ele não está nem no lugar e nem no outro. Corpos abjetos. O que significa dizer que são corpos matáveis e ninguém irá chorar por um preto a menos. Corpos que esta ordem não vê, e o que não é visto vai sendo empurrado para a inexistência social. A gente está vendo Palestina cada dia mais sendo exterminada. Mas quem chora pela Palestina? Quem vê a Palestina? Quem chora por esses corpos? Quem chora por nós? O resultado final dessa invisibilização organizada é o corpo morto. E os números brasileiros apenas dão forma estatística ao que a pele já sabe. Eu pesquiso assédio sexual e pesquiso misoginia. Misoginia no Brasil tem cor. Misoginia não é só uma relação de afeto, não é o ódio às mulheres, é o rechaço ao feminino. E tem cor. E as estatísticas mostram isso. O Atos de Violência de 2025 vem mostrando o óbvio que o país se recusa a encarar. A morte é distribuída de forma racial, pessoas negras morrem mais, mulheres negras são atingidas por camadas adicionais de violência, a letalidade não é aleatória, o abandono não é neutro, a bala não é perdida, a bala tem endereço histórico, a bala reconhece. A maior apreensão de fuzil no estado do Rio de Janeiro aconteceu dentro de um condomínio de luxo, sem ninguém dar um tiro, sem ninguém fazer barulho, sem ninguém saber. Já na periferia, já se entra atirando, porque o nosso CPF já nos diz somos bandidos. Eu sou professor aqui de uma universidade federal, moro na periferia, mas aqui eu só sou um corpo negro. Eu só sou mais um negro. A bala aqui, o endereço já está certo. Ela reconhece cor, ela reconhece quem pode cair sem desorganizar demais a consciência nacional. Dizer que o racismo mata não é usar uma figura de linguagem, é descrever uma política difusa de administração da morte. Mata por tiro, mata por fome, mata por negligência, mata por esgotamento, mata por prisão, mata pelo parto mal assistido, mata pela escola que expulsa esses meninos, mata pela polícia que invade nossos bairros, mata pelo hospital que não nos acolhe, pela justiça que relativiza nossos corpos, pela sociedade que não nos vê. Gravem na mente de vocês, o racismo mata. Por isso hoje, quando eu volto àquela cena na Baixada Fluminense, eu não vejo apenas o gesto de ter salvado um filhote. Eu vejo uma cena de reconhecimento. Eu me salvei quando salvei Miau. Eu vi ali nele uma aula brutal sobre a anatomia da crueldade. Vejo o momento em que compreendi que o racismo começa no imaginário e termina no cadáver. Ele passa pela piada, pela superstição, pelo costume, pela recusa, pela omissão, pela falta de espanto, pela naturalização da descartabilidade. Ela vai moldando uma sensibilidade em que algumas vidas entram no campo do luto e outras entram no campo da limpeza urbana. Algumas perdas são tragédias, outras perdas são rotina. Algumas mortes são manchete, outras mortes são paisagem. 132 corpos esticados no chão, na maior chacina da história recente do Brasil. E o governador publicamente parabeniza o morticínio do aparato policial. 132 corpos, alguns inclusive degolados. E isso não é outra coisa que não paisagem. Paisagem. Resgatar Miau foi sem que eu soubesse um gesto mínimo de contra-colonização. Foi arrancar do lixo uma vida que o mundo já tinha autorizado a perder. Foi me insurgir, ainda que de forma pequena, contra a gramática que transforma o preto em resto. Foi dizer com as mãos o que talvez eu ainda não soubesse formular com as palavras. Naquele instante que eu tirei ele do lixão, eu disse, não, esse aqui não vai morrer, esta vida importa.
Esta vida não será tratada como dejeto. Esta vida não será entregue à pedagogia da crueldade sem resistência. E talvez seja isso que mais me comove quando eu penso nele hoje. Um gato preto, vira-lata, jogado fora, me ensinou mais sobre humanidade, com muito mais precisão do que muita gente bem vestida, cheia de títulos, ao longo de toda a minha existência dentro do campo da psicanálise. Ele me ensinou que nem tudo se resolve na análise, nem tudo se cura com conceito, nem tudo se elabora apenas pela via da interpretação. Às vezes, é preciso o ato. Basta um gato para rasgar o véu da civilização e mostrar o que disse Freud em Mal-Estar da Cultura. Se arranhar o verniz da civilização, por debaixo de tudo isso, está a podridão que a própria civilização tenta esconder. A própria civilização tenta esconder. Esse texto é a minha despedida para o meu gatinho, para o meu miau, que morreu no meu colo, no meu jardim, no nosso jardim. Mas não é só isso. Fabiana, quando escolheu o texto, que eu estava junto com o miau, ela não soube o desarranjo que ela causou. Porque eu precisava me despedir do meu gato. Fabiana, obrigado. Eu percebi que eu ainda não tinha dito tudo. Como diz o Bukowski, né? Eu ainda não derramei todas as palavras que eu tinha para dizer. Mas é também um acerto de contas com o país que aprende a amar o que pode domesticar e a exterminar o que não suporta reconhecer. Esse preto aqui não é corpo domesticável. Também é uma carta para o meu companheiro e, ao mesmo tempo, uma acusação contra a ordem que joga vidas pretas no fundo de um tambor e segue o dia como se nada tivesse acontecido. Se há algo que ele me deixou, além do amor e da falta, foi isto. Aliás, Lacan diz que onde há amor, há falta. Mesmo uma vida atravessada pela pobreza, pelo abandono, pela ameaça e pela morte prematura, continua sendo uma vida preciosa, continua valendo por si, continua merecendo ser defendida. E depois que se aprende isso, de verdade, não há retorno possível. Ou se interrompe a máquina que converte vidas negras em resto, ou se participa dela. Não existe meio tempo limpo. Não existe inocência depois de olhar para dentro do tambor. Ainda que seja uma morte, ainda que seja uma vida severina, ainda assim, ainda que seja uma vida severina, vai dizer João Cabral de Melo Neto, ainda assim vale a pena ser vivida. E se ainda restar alguém tentando chamar isso aqui de excesso, de vitimismo ou de confusão que o Jairo está trazendo entre bicho, gente, cor, destino, psicanálise, enfim, uma bagunça toda, eu quero convocar o Lacan mais uma vez para rasgar essa máscara quando ele diz assim, lá no texto dele, Televisão, ao ser entrevistado por Jacques Lamillet. Vocês ainda não perceberam, os analistas ainda não perceberam, mas estaremos mergulhados em problemas de segregação que serão fustigados com o termo racismo. A última entrevista do Lacan. E ele dá essa chamada para os psicanalistas. Eles ainda não perceberam que seremos fustigados pelo termo racismo. E aí ele vai de uma forma ainda mais profunda, quando ele retoma o seminário 24 e diz assim, os problemas de consciência, no fundo, são problemas de gozo. Não é ignorância inocente, não é desvio pontual. A branquitude goza com o nosso sofrimento. É problema de gozo. Não é falha moral corrigível com boas maneiras. É gozo armado. É o gozo de excluir, é o gozo de rebaixar, é o gozo de expulsar, é o gozo de decidir quem entra no mundo dos que contam e quem pode ser lançado ao lixo, à vala, ao camburão, ao esquecimento. É por isso que o racismo não pede apenas denúncia, ele pede ruptura. É por isso que não basta não ser racista, como disse o Eli Carneiro. É preciso ser antirracista. Porque toda vez que uma vida preta é tratada como o resto, o que apodrece não é só a vítima da vez, é a própria ideia de humanidade. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Jairo, muito obrigado aí por trazer um tema tão importante para nós. E a tua história com o Miau é de fato revelador, e revelou-se, foi uma mudança para você. Entregou ali um novo Jairo, ou talvez
talvez não um novo, mas uma percepção de que uma percepção de outra coisa, né? Então, acho que essa lucidez que você colocou ali na fala é, de fato, muito bem-vinda. E ainda que estava até a dar uma olhada nos grupos, ainda que desperta um certo debate, Sim, claro. E que bom que é Tem assim. Que desorganizar, né, Vitor? Então, justamente, porque a gente tem que partir do princípio que não deve ser visto assim apenas como uma reflexão social, política, né? Mas é essa interpelação ética que a psicanálise também precisa, né? Então, quando o corpo já entra assim num laço social que já está marcado pela suspeita, pela culpa, como você falou, e é evidente, né? Contra fatos não tem muito o que se dizer. Então, estamos a falar de coisas que atravessam a constituição do sujeito, a experiência ali do sofrimento. É de fato muito relevante o assunto, e estamos fazendo o que precisa ser feito, independentemente de uns acharem de um jeito, outros acharem de outro. A pluralidade de vivências é o que nos leva para caminhos melhores, que a gente consiga treinar um pouquinho mais, inclusive a empatia pelo outro, que está tão necessário hoje em dia. Jairo, deixa eu pegar aqui uma pergunta que fizeram anteriormente. Então, eu acredito que seja relativo a um outro assunto, mas eu vou aproveitar a tua presença para nos elucidar sobre um outro assunto. Meu amigo, é um privilégio dialogar com você. Aliás, eu estava com saudade de você, cara. É um privilégio dialogar contigo. Faz um tempinho que a gente não conversa, né? Tem um tempinho. Mas vamos fazer mais vezes e vamos ter muito mais oportunidades. Deixa eu chamar aqui a pergunta, então, vamos ouvir. É vídeo, vamos escutar. Bom dia, meu nome é José Antônio, sou de Belém do Pará e tenho um questionamento aqui. Atualmente, nas escolas e nas universidades, estão trabalhando com jovens, adultos e crianças que sofrem de uma coisa chamada síndrome do pequeno imperador. Eles nunca receberam um não na vida pelo parte dos pais e se tornam adolescentes e crianças extremamente frustrados quando recebem qualquer tipo de não. Que eles agem de forma violenta, muito impulsiva, que elas não aceitam quando seus desejos não são cumpridos. Essa situação do síndrome do pequeno imperador pode ser adaptada ou encaixada no narcisismo? Ô Jairo, eu queria fazer uma pequena introdução a essa pergunta, e depois gostaria, porque eu acho que você consegue fazer uma ponte, inclusive entre a pergunta e aquilo que você falou. E dizer que essa questão da síndrome do imperador versus narcisismo não são a mesma coisa. Então, pode, claro, haver traços de narcisismo, mas aqui estamos falando de algo que não está intrínseco à pessoa. Ele pode se tornar, porque ele foi exposto a esse modelo, né? Os pais são permissivos, aí sempre começa. A gente, quando chega num ponto elevado da escala, a gente não começou de lá, a gente saiu de um lugar
onde essas atitudes, essas ações, elas têm uma intensidade menor e vão escalando à medida que à medida que nós mesmos queremos ir para lá e os outros nos deixam ir. Então pode ser um traço de alguém que vai desenvolver esse narcisismo, mas não é obrigatório que assim seja, né? E eu gostaria, então, agora do Jairo fazer essa interseção, que eu acho que você vai fazer uma interseção legal com esse assunto. Sim. Então, Vitor, tem coisa aqui nessa pergunta que é interessante. Por exemplo, essa pergunta, ela é oriunda do campo da psicologia. Então, a gente precisa primeiro definir os campos que a gente está, né? A psicologia trabalha com diagnósticos, a coisa toda. A psicanálise, não. Então, quando você fala de traço, né, como ele nomeia o próprio síndrome que ele chama de imperador, já está no discurso da psicologia. Então, a gente precisa entender assim, tá? A gente é psicólogo ou a gente é psicanalista, né? Aliás, o Lacan já dizia que a psicologia é um sintoma da psicanálise. E o Freud também é a mesma coisa. Freud disse que psicólogos precisam se curar do sintoma da psicologia para serem psicanalistas. Então, qual é o sintoma da psicologia? Diagnosticar. A psicologia parte do pressuposto diagnóstico. Então, primeiro a psicologia diagnostica, para depois, aí sim, pensar no tratamento. A psicanálise não diagnostica. Porque a psicanálise não vai pensar no tratamento a partir do diagnóstico. A psicanálise vai ouvir o sujeito. E aí, quando a gente escuta o sujeito, por exemplo, isso que ele chamou de síndrome do imperador, já está lá o Winnicott, quando o Winnicott fala Sua Majestade o Bebê. Quando você vai lá, né, nos escritos de Winnicott, o Winnicott fala Sua Majestade o Bebê. E aí ele está falando que a criança ocupa um lugar de idealização simbólica, onde os pais, com medo de traumatizar ou compensando a própria ausência, vão anular suas próprias necessidades. Ou seja, o que ele chama de síndrome de imperador, que a psicologia vai pontuar isso como sintoma da criança, a psicanálise vai dizer que o sintoma aqui são os pais. Olha como é que é importante o olhar da psicanálise, que vai modificar o cenário. A psicanálise vai modificar o cenário. Não, mas peraí, a síndrome do imperador individualiza o sofrimento do sujeito, porque a psicologia tende a individualizar o sofrimento. O Foucault já falava isso no Biopoder. A psicologia e a psiquiatria tendem a individualizar o sofrimento. A psicanálise não. Ela vai entender a cena. E a cena disso que se chama de síndrome do imperador nada mais é do que os pais. Então, os pais ali com medo de ocupando, né, essa criança ocupando o lugar de idealização absoluta, o que vai acontecer? O Winnicott, depois, quando ele vai trazer o texto sobre a delinquência juvenil, o que ele vai dizer? Uma criança que nunca ouviu não. E quem é que diz o não? Os pais. Mas o pai, que ele está naquela busca, que a Winnicott diz uma coisa que eu acho interessante, que ele está lendo Freud, né? E o Freud diz assim, no Mal-Estar da Cultura, você quer ser um ótimo pai e quer ser uma ótima mãe? Eu adoro o Freud Coach. O Freud Coach, eu acho ele excelente. Porque o Freud Coach, papo é reto, né? Ele fala, você quer ser bom pai, quer ser boa mãe? Não tenha filhos. Aí que coisa sensacional que o Freud diz. Não tenha filhos. Por quê? Porque não existe esse imaginário idealizado de um bom pai e uma boa mãe. Só que a gente está numa sociedade que as pessoas estão competindo entre si. Quem é a melhor mãe, quem é o melhor pai. Ora, numa competição em quem é o melhor, a criança entra numa relação objetal, como vai dizer o Winnicott, e o que não vai acontecer? Ninguém quer traumatizar essa criança. Ninguém quer dizer não. Ninguém quer ser o pai ruim, sabe? Aquele que diz, não faça, não pode. Ninguém quer dar os limites, porque quem dá os limites se torna aquele cara chato, sabe? Aquele cara que faz o corte. Por isso Lacan, entendendo a necessidade do não, vai instituir o corte terapêutico. Que aquele analisante, você vai ver isso, esse traço infantil, que o Contardo Caligari diz assim, o que levamos para análise? Levamos os nossos restos infantis. Você vai ver esse resto infantil no analisante, quando você diz assim, vamos ficar aqui, e ele diz assim, não, peraí, eu tenho mais uma coisa importante para falar. É a criança rejeitando não. Entendeu? E o Lacan diz, corta e sai, porque ele precisa internalizar o não. Essa criança que está ali, nos restos infantis, na clínica, quando não, mas peraí, eu tenho mais uma coisa importante, só mais 5 minutos, está o tempo todo negociando e tal. E o Lacan diz, corta, por quê? E aí as pessoas não entendem Lacan, não entendem o corte. O corte analítico do Lacan é para que o sujeito não goze na clínica.
Ele goza em tudo que é lugar, ô Vitor. Ele goza aqui no chat, ele goza lá no grupo, ele goza, ou seja, ele tumultua todos os lugares, ele goza em tudo que é lugar. Aí vai gozar na clínica também? Não. A clínica é o lugar do corte do gozo. Por quê? Porque o Lacan diz, não se goza e se tem sujeito no mesmo lugar. Não se ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Ou você goza ou você é sujeito. Quem goza não é sujeito. O sujeito não goza. Isso é o quê? Isso é o Lacan trabalhando o texto do Freud, quando ele fala sobre os limites do quê? O prazer versus a realidade. Prazer versus realidade. Então, o prazer versus realidade é essa brincadeirinha. E aí entra na segunda pós, já terminando, né? Que é a parte quando ele fala do narcisismo, que, de novo, ele traz um traço que é da psicologia. Porque na psicanálise, narcisismo não é patologia. Na psicanálise, narcisismo é o contrário, é o investimento da libido no próprio eu. Então, todos nós somos narcisistas. Todos nós temos os nossos traços narcísicos. Porque, e aí vai lá o texto do Freud de novo, ideal do eu e o eu ideal. A diferença é que a gente precisa saber se isso que a gente investe no nosso eu é o nosso investimento ou se, de novo, a gente está preso à idealização paterna. Porque se a gente está preso à idealização do grande outro, como o palestrante anterior trouxe aqui, o que é o grande outro? Tudo aquilo que vai organizando a minha subjetividade. O grande outro organiza a minha subjetividade, que é o quê? Eu tenho um artigo que eu falo sobre o grande outro da cultura. O grande outro da cultura é o colonizador, que subjetiva, onde, não, isso é besteira. Racismo é besteira. O que é isso? É o sujeito falando? Não, é o grande outro. O grande outro que organizou ele subjetivamente a acreditar que todos somos iguais. Normalmente, quem fala isso é branco, porque quem nasce preto já sabe que não é igual. Então, olha como é que se organiza o grande outro. E aí é o narcisismo idealizado. Narcisismo todos nós temos. Agora, quando esse narcisismo se desorganiza, né, que aí sim o Lacan vai trazer no estádio dos espelhos, ele se desorganiza quando o nosso narcisismo, ou seja, esse investimento da libido, deixa de ser no eu pela via da pulsão de vida e passa a ser pela via da pulsão de morte. Aí é destrutivo, aí é gozo. E gozo, como vai dizer o Lacan, gozo mortífero. Porque o que é o gozo mortífero? É todo gozo sem limite. É tudo aquilo que eu quero gozar, quero gozar, quero gozar. Aí a gente entra no capitalismo. Né? Compre agora, gaste agora, faça agora. Para que depois? Goze, goze, goze. A ordem imperativa da atualidade, para responder esse meu amigo, eu vou dizer, meu amigo, a ordem imperativa do que está se discutindo, que é o tema desse seminário, é pensar a clínica e o mal-estar na modernidade, é que estamos na época do gozo imediato. Com não certeza. Dá com não. Quem goza com não, Vitor? Não, mas é desse jeito. O que você falou aí do gozo imediato. Ontem estávamos fazendo aqui uma preparação, um pequeno ensaio, e a gente falou bastante sobre essa questão do imediatismo. Tem que ser as coisas têm que acontecer agora. Tem que uma pressa tremenda para que tudo aconteça. Não se dá tempo para as coisas se estruturarem. Muito bem, Jairo, muito obrigado. Quero agradecer demais a tua participação. É extremamente importante a tua participação aqui. Você veio a brilhantar ainda mais aqui o evento, cara. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer ao Sobraps, agradecer a Fabiana, que foi o primeiro contato, agradecer a você, quando ela falou assim, é o Vitor. Eu falei, é o Vitor? Eu sei quem é o Vitor, então eu estou em casa. Quero agradecer a companhia de vocês, quero agradecer a todos, todas e todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Jairo. Obrigado. Pois é, então, moçada, vamos almoçar? Então, agora nós vamos fazer uma pausa.